Vamos para o nosso capítulo 17, que fala sobre urbanização e hierarquia urbana. Uma das características marcantes da urbanização brasileira é a concentração de boa parte da população em grandes cidades, resultando em um processo de crescimento muito acelerado. O crescimento dessas cidades ocorre geralmente de duas formas, vertical e horizontal. O crescimento vertical, o número de edifícios aumenta, a aglomeração de prédios é maior no centro das cidades, diminuindo à medida que ocorre o afastamento para os bairros mais distantes. Essa forma de crescimento ocorre para atender às exigências de moradia da população, com o aparecimento de edifícios residenciais ou para criar espaços destinados às atividades econômicas. Aí temos uma foto sobre o crescimento vertical, as substituições de casas por prédios. O crescimento horizontal, ele ocorre quando a cidade ocupa áreas antes utilizadas para as atividades primárias, como as atividades do campo, expandindo sua malha urbana. Essas áreas elas são ocupadas geralmente após a criação de grandes loteamentos que futuramente tornam-se novos bairros cada vez mais distantes do centro da cidade. Quando o processo de crescimento horizontal é muito intenso, muitas vezes ocorre o encontro de áreas urbanas de 2 ou mais municípios, dando origem a um processo chamado de conurbação, que pode levar à formação de uma metrópole. Aí temos a foto do crescimento horizontal, a expansão da área ocupada de Bogotá, na Colômbia. Metrópoles são cidades com alta densidade demográfica e sempre interligadas às cidades vizinhas por meio do processo de conurbação, concentrando vários tipos de indústrias, estabelecimentos comerciais, universidades, hospitais, bancos, emissoras de televisão, entre outros. No Brasil, a urbanização ela tem como característica o fato de ter ocorrido de forma acelerada e o de ter sido um processo muito concentrado, especialmente na região sudeste do país. Como resultado, formaram-se as metrópoles, fenômeno que passou a ser chamado de metropolização. As duas metrópoles brasileiras foram São Paulo e Rio de Janeiro, refletindo a concentração industrial, econômica e urbana da região sudeste, que marcou a história do desenvolvimento nacional. Além das metrópoles, há no Brasil cidades de médio e pequeno porte. Elas subordinam-se uma das outras de acordo com o número de serviços de bens de consumo oferecidos. Essa interdependência e a influência exercida por uma cidade sobre outras, respeitando sempre o seu tamanho e a oferta de bens e de serviços, elas caracterizam por o que se conhece como hierarquia urbana.
Todas as cidades se articulam diretamente pelos meios de transporte e de comunicação, permitindo fluxos de informação, de bens e de pessoas, ou indiretamente por meio de outras cidades. Isso quer dizer que nenhuma cidade está totalmente isolada, e essa ligação entre os diferentes núcleos urbanos, elas ocorrem dentro de uma rede, denominada de rede urbana. O estudo de uma rede urbana ela permite a análise de algumas características como a existência de cidades com diferentes dimensões, cidades que possuem diferentes funções urbanas, cidades que se diferenciam pelo desenvolvimento do seu setor terciário. Então, assim, à medida que uma cidade cresce, desenvolve-se e amplia a oferta de bens e serviços, a sua importância e a sua área de influência aumentam, formando uma hierarquia urbana. O conceito de hierarquia urbana ele passou a ser utilizado no final do século XIX. Na hierarquia urbana existem nomes e funções diferentes para as cidades, como cidades globais ou metrópoles mundiais, que são centros que exercem influência internacionalmente por concentrarem escritórios de grandes bancos, empresas multinacionais e organizações internacionais. Como exemplo, pode ser citado São Paulo. Metrópoles nacionais correspondem às cidades que influenciam muito o território nacional, determinando importantes aspectos na vida cultural, científica, social e econômica do país. Exemplos: Rio de Janeiro e Brasília. Metrópoles regionais são cidades com mais de 1 milhão de habitantes que abrigam atividades econômicas diversificadas e exercem influência sobre a região em que estão localizadas. Exemplos: Manaus, Goiânia, Fortaleza e Belém. Capitais regionais correspondem às cidades de grande e médio porte, que exercem influência sobre um vasto número de municípios à sua volta. Apesar de não serem considerados metrópoles, abrigam um número razoável de indústrias e de prestadores de serviços, como hospitais, médicos e universidades, além de um setor comercial bem desenvolvido. Exemplo: Ribeirão Preto, Teresina e Santa Maria. Centros regionais são cidades de porte médio que estão sob influência de capitais regionais, mas que influenciam várias cidades menores em seu entorno, como Parintins e Angra dos Reis. Centros locais correspondem aos centros urbanos espalhados por todo o país que influenciam apenas áreas de seu município ou de alguns municípios vizinhos. Nos últimos anos, a rede urbana brasileira ela vem passando por um conjunto de transformações. A partir da década de 1970, as relações entre as cidades brasileiras tornam-se bem mais integradas devido às melhorias na infraestrutura de transporte e de comunicação, aumentando as trocas entre os diversos núcleos urbanos. Além disso, o deslocamento de indústrias para as cidades menores, associado à perda de qualidade de vida nos grandes centros, reduziu o poder de atração das metrópoles e, com isso, seu ritmo de crescimento em um processo chamado de desmetropolização. Mas isso não significa que as metrópoles estejam perdendo a importância. Em substituição às indústrias, as principais metrópoles passaram a concentrar suas atividades no setor terciário. Tal fato ele se explica com o aumento da área de influência de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que vem se transformando em verdadeiros centros de poder, e no caso da metrópole paulista, o reconhecimento dessa cidade como metrópole mundial. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.